Requerimento 661 de 2015, do senador José Serra, solicitando a tramitação conjunta dos projetos de lei do Senado, número 400 de 2014 e 131 de 2015, por regular em matéria correlata. Participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Por enquanto é um requerimento apenas de votação conjunta. Senhor presidente, por uma questão de ordem. Senhor presidente, deixa eu falar. Primeiro dizer o seguinte. Senador Lindbergh, com a palavra. Esse é um tema de grande interesse do país. O que nós vamos discutir aqui é a presença da Petrobras como operadora única, a participação de 30% nos campos do pré-sal. Essa é uma discussão que sempre apaixonou muito o país. Já vista a discussão da criação do monopólio estatal do petróleo, depois o fim do monopólio estatal do petróleo, depois a discussão do partilha. Então, o que é que eu queria aqui, até em cima do regimento? O artigo 258 fala da tramitação em conjunto das proposições, havendo em curso no Senado duas ou mais proposições regulando a mesma matéria. No caso, as matérias não têm nada a ver, senhor presidente. Uma matéria, volto a dizer, é a Petrobras como operadora única e os 30%. O outro ponto, o outro projeto trata da discussão do mínimo de 18% atribuível à União do excedente da produção de petróleo. Então eu queria, senhor presidente, aqui fazer um apelo. Ficou acertado hoje na reunião de líderes que vai haver uma comissão geral no próximo dia 30. Que a gente esperasse essa comissão geral no próximo dia 30 e, a partir dessa comissão geral, esse plenário do Senado Federal discutisse sobre a urgência ou não. Então, a questão de ordem que fala Vossa Excelência é que essas matérias não podem tramitar em conjunto, porque tratam de assuntos completamente diferentes, senhor presidente. Muito obrigado, João Humberto. Senhor presidente, para uma questão de ordem também, senhor presidente. Presidente Renan. Senhor presidente, para uma questão de ordem também, senhor presidente. Senadora Vanessa Graziotto. Eu quero reforçar o que disse o senador Lindbergh. De acordo com o artigo, por ele já citado, 258, senhor presidente, do Regimento Interno, as matérias podem, a pedido de comissão ou de qualquer parlamentar ou líder, tramitar em conjunto, contanto que sejam correlatas, senhor presidente. Apesar desta matéria tratar da lei do petróleo, elas são completamente diferentes. O único objetivo que pretende o senador Serra, quando apresenta o requerimento para pensamento, é fugir da votação terminativa na comissão. E eu acho que nada mais claro do que o fato de serem matérias diferentes, que elas receberam despachos diferentes. Enquanto o projeto de lei número 131 de 2015, de autoria do senador José Serra, foi despachado a 3 comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, a CAI e a Comissão de Infraestrutura, o despacho dado ao PLS, ao Projeto de Lei do Senado número 400, foi encaminhá-lo apenas à CCJ, não sendo o mesmo terminativo lá. Então, há uma única forma de pedir urgência da matéria do projeto 131, para que ele possa rapidamente vir ao plenário e aqui ser votado. É ele ser apensado a um outro projeto. Isso é possível, mas não nesse caso, senhor presidente. Nesse caso, como o senador Lindbergh falou, são duas matérias completamente diferentes. Uma trata já de definir em lei a participação mínima do Estado, da Petrobras, e a outra trata da Petrobras enquanto operadora, senhor presidente. Então, eu quero encaminhar a Vossa Excelência a questão de ordem para que Vossa Excelência indefira, senhor presidente, para que Vossa Excelência indefira de ofício a solicitação de apensamento dos 2 projetos de lei do Senado Federal, senhor presidente. Essa é a questão de ordem. Regimental
É evidente que as duas matérias regulam exatamente a operação do pré-sal. O que nós combinamos hoje foi apreciarmos esses requerimentos, mandarmos esse requerimento que substitui os critérios licitatórios da Petrobras de operação para tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos e combinar a apreciação dessa matéria em dia a ser determinado, e nós realizaríamos na terça ou na quarta-feira, nós vamos combinar daqui a pouco, uma sessão temática para discutirmos aqui, à luz do dia, esse assunto no plenário do Senado Federal. Senhor presidente, eu faço inclusive a sugestão que a próxima semana nós vamos ter São João e assim a gente sabe que vai estar comprometida a participação de alguns senadores do Nordeste. Que nós marcássemos para o próximo dia 30 uma comissão geral para discutir esse tema. E eu faço um apelo aqui a todos os senadores. Depois do dia 30, nós decidiríamos como encaminhar essa questão. Mas não dá para fazer uma comissão geral no dia 30 e votar hoje o requerimento de urgência de um tema tão importante, que eu tenho certeza que todos os senadores não estão conhecendo em profundidade esse tema. É esse apelo que eu faço, é que a gente não votasse o requerimento de urgência hoje e deixasse a comissão geral para o próximo dia 30. Senador Walter Pinheiro e senador Ronaldo Caiado na sequência. Senhor presidente, eu queria, já que Vossa Excelência, inclusive, já tinha anunciado esse debate no dia 30, e é óbvio que a semana que vem, naturalmente, nós vamos ter um grau de esvaziamento, em que pese, por exemplo, a gente já ter uma série de audiências marcadas. Mas eu acho que era importante, inclusive, eu não participei, eu não cheguei nem a conversar com o meu líder aqui, Humberto Costa, mas a avaliação, inclusive, disse isso a Vossa Excelência que eu faço, é que esse tema, ele é um tema de uma magnitude, ele é um tema que envolve, inclusive, e aí, independente da Petrobras, envolve um setor de energia dos mais preponderantes do Brasil. A incidência disso na nossa economia não é algo qualquer, portanto, é um tema que deveria ser tratado como chamado tema especial, para que a gente pudesse, inclusive, ao invés de fazer essa tramitação pulada de uma comissão daqui para ali para acolá, eu acho que Vossa Excelência poderia até pensar na hipótese de uma conversa com os líderes, de estabelecer uma comissão especial que pudesse, inclusive, tratar essa matéria e, portanto, faria aí um calendário, obedecendo, obviamente, a posição que Vossa Excelência já lançou, de discutir o tema aqui no plenário, fazer uma comissão geral, portanto, abrir esse debate de forma muito clara, mas dando a consistência para que, de forma dedicada, senadores pudessem trabalhar nessa matéria. Então, eu estou falando aqui, inclusive, como alguém que, até pelo conjunto de tarefas que já tenho, não gostaria de ir para essa comissão. Então, não é um pleito, mas fazendo um pleito que a gente organizasse esse debate, permitisse aí a participação pelas bancadas e, portanto, dando a principalidade a um tema que é ultra incidente na nossa economia, nesse quadrante da nossa história. Então, esse apelo que eu faço a Vossa Excelência, você poderia consultar os líderes e aí promover a formatação depois do dia 30 dessa comissão, agregando, já que ela terá que passar, senador Decídio, em diversas comissões, portanto, agruparíamos isso numa única comissão especial para que o debate ganhasse essa consistência que Vossa Excelência levanta. Senador Ronaldo Caiado. Senador Humberto na sequência. Não só defendo o apensamento de todos esses projetos, como também defendo essa comissão geral que será feita em plenário por vários motivos. Primeiro, porque o próprio ministro de Minas e Energia do governo do PT já declarou por várias vezes que esse sistema de partilha ele é totalmente incompatível. Segundo lugar, que a Petrobras ter que arcar com 30% de todos os leilões que serão feitos vai fazer com que o pré-sal não possa propor amanhã um cronograma mínimo de leilões. O que a Petrobras já está blefada
com esse pré-sal, isso é de conhecimento de todo o mercado mundial. Nunca teve um leilão do pré-sal. Nunca teve leilão nenhum. Não, Vossa Excelência está enganada. Vossa Excelência está confundindo apenas um cidadão, não é leilão. Leilão único. Vossa Excelência já viu algum dia na vida abrir leilão que só tem um proponente? Não tem o segundo. Leilão é quando um dá um lance, o outro dá o outro, e aí prevalece o maior. Isso é leilão. O que nós assistimos foi exatamente, juntaram-se duas empresas chinesas, a Total e a Shell, e aí o governo só tinha eles para poder fazer uma proposta para o posto, para o pré-sal. Isso não é leilão. Isso aí foi exatamente uma venda direcionada. Ou seja, foi uma imposição para que eles fizessem uma proposta, porque senão não teria como ter nenhum proponente. A época em que o Brasil caminhava no seu melhor momento de fase econômica, onde nós tínhamos uma inflação sob controle, onde nós tínhamos um país com perspectiva de crescimento. Veja hoje o que está ocorrendo. Ou seja, nós temos hoje, como colocou aqui o senador Walter Pinheiro, a energia elétrica atingindo, em média, 58% de reajuste na vida do cidadão, combustíveis hoje com 12% na vida do cidadão, enquanto no mundo todo o preço de combustível está caindo. Só o Brasil que o preço da gasolina sobe. O resto do mundo todo já teve uma perda de mais de 50% do valor anterior. E o mais grave, e aí sim a necessidade do debate, senhor presidente, ser um debate amplo na área de energia e não só da Petrobras. Porque aquilo que foi levado pela presidência, num pronunciamento à nação, em rede nacional, dizendo que a energia seria mais barata, está aí hoje para ser desmentido pela realidade, ou seja, 58% no aumento da conta do cidadão. A Petrobras segurou o preço de combustível para a campanha, ao segurar o preço de combustível, quebrou as usinas no país, o pré-sal, o pró-álcool está sucateado, o setor sucroalcooleiro está totalmente inviabilizado no Brasil hoje, dependente de empréstimos ou de reajuste que nós sabemos que não vai acontecer, e por isso esse tema ele deve ser debatido em toda a sua inteireza. Não é apenas restringir 30% se a Petrobras pode ou não pode arcar. É muito mais amplo do que isso, já que o governo partiu para as privatizações agora, nada mais justo que o governo acolher ou seja, dar a mão à palmatória e assumir que a partilha não deu certo e que volta novamente às concessões. Isso é mais um momento, tá certo, dos partidos da base do governo, aqueles que trabalharam pela aprovação da partilha, reconheçam que deram um passo errado e, como tal, tenham humildade de reconhecer que a concessão que está sendo feita agora, que a mesma lei das privatizações, que a presidente apresentou seu plano de logística, de investimento em logística, seja feito também na pré-sal. Ou seja, o debate deve ser feito para que o governo, a base do governo, dê a mão à palmatória, tenha humildade de dizer ao Brasil todo: nós erramos, nós agora temos que voltar atrás, já estamos privatizando, agora nós vamos voltar a concessões da Petrobras, e agora nós estamos começando, depois de todo esse desajuste, depois de toda essa desestruturação do Estado, nós agora estamos copiando o bom modelo de governar o Brasil e vamos poder fazer com que as experiências que nós já tivemos no passado possam ser implantadas a partir de agora, mas, infelizmente, não resgata a credibilidade da Presidente da República, resgata um pouco a sobrevida das estatais. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, eu quero, se for o caso, ter a oportunidade de rebater um a um
os pontos que foram indevidamente colocados pelo orador que me antecedeu. Acontece que não está aberta a discussão. Como eu sei também que o senador Serra deseja defender o conteúdo da sua proposição na hora que nós formos discutir se deve haver urgência ou não. Então, o que eu queria sugerir a Vossa Excelência e aos demais senadores, que essa questão de ordem fosse antecipadamente resolvida, para que aí nós pudéssemos abrir a discussão e contestar todas as coisas equivocadas que foram ditas aqui. Até porque, senhor presidente, só para lembrar que o artigo 316, parágrafo único, diz o seguinte, que matérias em caráter terminativo que tramitam nas comissões, é o caso do projeto do senador Serra, que está lá na Comissão de Infraestrutura, não pode vir em regime de urgência para o plenário. Parece que essa tramitação conjunta é um artifício para fugir desse artigo 336, senhor presidente. Olha, é um direito regimental e eu quero aproveitar a oportunidade para responder essa questão de ordem. Qualquer senador requerer a tramitação conjunta de qualquer matéria que tenha pertinência. E é o caso dessas matérias que nós estamos apreciando, porque ambas tratam de operação do pré-sal. E hoje nós fizemos um acordo, numa conversa prévia que tivemos com os líderes, de encaminhamento da apreciação dessas matérias. Nós não, senador Lindbergh, nós não apreciaríamos essa matéria antes de fazermos uma sessão temática. Nós marcaríamos uma data de apreciação e faríamos uma sessão temática. Traríamos todo mundo aqui para discutir esse assunto, que é urgente, que é necessário para o país, que está procurando saídas, inclusive para a própria Petrobras. Então, é evidente que... Será que não tem como construir um apelo? Eu consulto senadores do PSDB, todo mundo aqui. Como vamos ter a comissão geral do dia 30? Que tal deixarmos para depois do dia 30 a comissão geral essa discussão? A gente está antecipando. Nós vamos aqui entrar num debate político hoje, volto a dizer, porque se for votar o requerimento de urgência, nós vamos abrir inscrições aqui até amanhã dessa discussão. Presidente. Uma parte grande dos senadores não está preparada para esse debate. Então, transfiramos, senador Serra. Já está acertada a comissão geral no dia 30, a votação do requerimento de urgência também para o dia 30, para que os senadores se preparem, para que venham para um debate dessa importância, com os argumentos prontos, senhor presidente. É esse o apelo que eu faço a todos os senadores, em especial ao senador Serra e aos líderes do PSDB. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria lembrar que foi este, ao que me consta, o acordo que fizemos na reunião de líderes. Ou seja, nós teríamos no dia 30 de junho uma comissão geral, um debate aqui em plenário sobre esse tema. Em seguida, apreciaríamos o requerimento, pode ser até facultativamente no próprio dia 30, e definiríamos até uma data para apreciação da matéria. Então, eu creio que este encaminhamento proposto pelo senador Lindbergh só reafirma, reforça o que foi debatido hoje na reunião de líderes e que foi, ao que consta, pelo meu entendimento, o que ficou acertado, encaminhado. Senador José Serra. O senador Randolfo falou por mim. Minha observação ia nessa direção. Na verdade, a reunião hoje dos líderes psicografou o pensamento do senador Lindbergh. Ou seja, aquilo que ele propôs, a comissão já fez, que é marcar um dia de debate que será no dia 30. Portanto, preenche. Não tem por que votar urgência no dia 30, não. Votamos agora e no dia 30 debatemos amplamente. É uma sessão temática sobre essa matéria. Portanto, senhor presidente, o que eu queria solicitar é que dê sequência à sessão, que a gente possa votar, urgência ou não urgência. Muito obrigado. Senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, pela ordem. Em seguida, vamos ouvir Vossa Excelência. Com a palavra, senadora Lídice. Presidente, Vossa Excelência, a reunião, aliás, conduziu muito bem essa discussão na medida em que colocou a possibilidade
inclusive de mudança do texto, de construirmos um texto que pudesse dar garantias e, na verdade, pudesse fazer um texto que alcançasse o máximo de apoios. E é por isso mesmo que foi discutida a ideia de nós termos uma sessão temática, para que o debate se desse de forma mais ampla, para que nós pudéssemos ter tempo, aqueles senadores que concordam com a ideia, ter tempo de construir uma alternativa, os que não concordam, ter tempo também de apresentarem uma proposta e nós chegarmos a um bom termo na nossa votação. Nós comentávamos que nunca deu certo no parlamento brasileiro, e até alguns acham que não deu certo também a reforma política na Câmara por isso, que é colocar de maneira prematura, antes do acordo de líderes e do debate entre os diversos partidos, uma proposta tão importante, tão relevante, diretamente no plenário. Por isso, nós colocamos a nossa oposição naquele momento, de que nós tivéssemos uma votação de urgência em função dessa situação, da necessidade de amadurecer o tema, sem entrar no mérito da proposição propriamente dita. E agora, aqui, nesse momento, nós estamos vendo novamente isso se colocar. Eu creio que o bom senso indica que a gente vá para o dia 30, para essa grande comissão temática, e a partir dessa comissão temática, de lá saia um texto, como Vossa Excelência e outros já estão pensando, um texto alternativo ao atual texto, que é mais enrijecido daquilo que pode ser construído. Senador Ricardo Ferraz. Senador Delcídio, na sequência. Eu quero votar, senhor presidente. Eu estou de acordo com o encaminhamento de Vossa Excelência. Eu quero votar, porque o tema é um tema que exige um protagonismo por parte da Casa. Há um requerimento de urgência apoiado hegemonicamente por grande parte dos líderes. Portanto, o que eu quero é solicitar a Vossa Excelência que Vossa Excelência possa submeter ao plenário da Casa para que nós possamos votar. Então, nós vamos submeter o requerimento à votação. Eu vou conceder a palavra ao senador Humberto Costa para o encaminhamento da votação. Tá, senador Delcídio Amaral. Senhor presidente, eu primeiro queria fazer um registro aqui que essa questão, ela é uma questão muito mais ampla. Eu senti aqui no debate uma série de... uma coisa é discutir operador exclusivo, os 30%, senador Walter Pinheiro, em qualquer leilão. Outra coisa é discutir conteúdo nacional. Outra coisa é discutir o modelo simplificado de licitação. Outra coisa é discutir o modelo do pré-sal, que é a partilha, o modelo do pós-sal é concessão.
São coisas muito diferentes que nós estamos discutindo aqui. Portanto, e até hoje na reunião de líderes, eu disse a Vossa Excelência, são várias frentes. E eu pessoalmente acho que as comissões, sejam elas permanentes, sejam elas especiais, o papel do parlamentar importante para que os projetos que aqui tramitam sejam aperfeiçoados, esse papel ele é exercido nas comissões. Quando a gente leva projetos diretamente para a mesa do Senado ou para a mesa da Câmara, senador Ferraz, muitas vezes nós acabamos votando coisas que depois não se fecham. Basta ver o exemplo da reforma política na Câmara. Existiu uma comissão especial trabalhando nessa reforma e depois nós começamos a aprovar uma reforma aos pedaços e transformamos isso num verdadeiro Frankenstein. Portanto, senhor presidente, muita calma nessa hora, nós temos que ter tranquilidade para fazer essa discussão. 2 requerimentos foram cotejados, senhor presidente, e eu quero aqui fazer justiça ao posicionamento de Vossa Excelência. Um, que é o processo simplificado de licitação do senador Ferraz, que eu atravessei um requerimento para discutir isso na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Walter. Lá nós temos vários projetos tramitando que dizem respeito ao quê? A área de óleo e gás, a Petrobras e os outros players que vão nos ajudar a produzir, extrair petróleo, gás na plataforma continental, especialmente no pré-sal. Então, senhor presidente, primeiro eu quero fazer justiça. O encaminhamento que foi dado é o encaminhamento de aprovação do requerimento do processo licitatório simplificado para encaminhar para cá, porque esse, havendo aprovação aqui, ele traz impactos diretamente na Petrobras. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, a despeito da legitimidade de todas as falas aqui, nós temos que olhar para uma empresa do tamanho da Petrobras. E, às vezes, determinadas decisões trazem um impacto direto no dia a dia da companhia. E nos leilões futuros também. É importante registrar, a presidenta Dilma vai apresentar agora, inclusive, seguindo de logística, virão outros projetos importantes. Entre esses projetos, projeto de óleo e gás e os leilões. Então, senhor presidente, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado ao discutir esses temas. E nós, na reunião de líderes hoje, nós cotejamos a questão do processo licitatório simplificado e também da questão do operador exclusivo, dos 30% que obrigatoriamente, senador Wellington, a Petrobras tem em todo leilão. Eu aqui já deixei as minhas posições claras, mas agora falando como líder do governo, né? E nós cotejamos isso. A despeito da aprovação do requerimento, nós faríamos audiências públicas. A alternativa do senador, que o senador Pinheiro está apresentando aqui, de uma comissão especial, seria ótima para a gente qualificar o texto e discutir, fazer os ajustes necessários, pois, em função do que a Petrobras representa, dos próximos leilões, dos interesses do nosso país nessa área de energia. Então, eu só queria registrar, senhor presidente, que nós discutimos isso com Vossa Excelência dentro desse encaminhamento. Agora, se existirem variantes aqui propostas, do tipo não aprovar o requerimento de urgência e esperar as audiências públicas e depois a própria comissão especial, é uma coisa que tem razoabilidade também. Agora, quero aqui fazer jus ao acordo que foi feito hoje com os líderes, numa reunião comandada por Vossa Excelência, até para não ficar dúvida com relação ao posicionamento da maioria dos líderes aqui presentes. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Senhor presidente, só para justificar a minha votação, votei pela orientação do partido, estava numa consulta médica, então fica aí registrado as 2 votações. Muito obrigado. A mesa registra a manifestação de Vossa Excelência. Senador Humberto Costa, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, esse é um assunto da maior seriedade para que nós possamos discutir de uma maneira assodada.
Por essa razão, inclusive, quando esse tema veio a primeira vez aqui ao Senado, em regime de urgência, ainda durante o governo Lula, uma das demandas e que foi atendida foi que se retirasse o pedido de regime de urgência e se fizesse uma ampla discussão, que foi o que aconteceu naquela época. Eu acho que é isso que deve ser feito agora, até para que nós possamos discutir, na verdade, o que está colocado aqui nesse projeto. Algumas pessoas estão pensando que o projeto diz o seguinte, que a Petrobras não será mais obrigatoriamente a operadora única, mas que ela terá preferência. Não está escrito isso aqui, com todo respeito, no projeto do senador José Serra. Ele simplesmente revoga a obrigatoriedade de ser a Petrobras a operadora única. E se baseia em uma série de questões as quais nós contestamos. E contestamos também alguns oradores que nos antecederam aqui. Primeiro, baseia-se em uma ideia de que a Petrobras não tem capacidade de fazer os investimentos para o pré-sal. Primeiro, nós só vamos ter licitação de blocos do pré-sal no ano que vem. Portanto, essa exigência, essa rapidez para aprovar essa mudança não se justifica. Segundo, a Petrobras, no primeiro trimestre desse ano, teve um lucro de 5 bilhões de reais. Terceiro, a Petrobras foi ao mercado financeiro internacional e captou 2 bilhões e meio de dólares em títulos de dívida com vencimento em 100 anos. Tem reservas de mais de 30 bilhões de barris, produção de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O pré-sal, em tão pouco tempo, já bate recordes de produção também. Com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, nós teremos maior controle social sobre a taxa de produção. Vamos evitar a extração predatória e o risco de fraude nas medições para garantir que aquele óleo que é da nação, que é do Estado brasileiro, seja efetivamente do Estado brasileiro. Que fortaleça uma política de nacionalização dessa exploração, inclusive em termos de equipamentos. Eu pergunto, quantos navios foram encomendados pelas empresas multinacionais que estão associadas no pré-sal aos estaleiros aqui no Brasil? Nenhum. E o Sinaval está aí para comprovar. Nós temos amplas condições de ter recursos de financiamento, inclusive o próprio Banco de Desenvolvimento Chinês recentemente aprovou financiamentos à própria empresa. Portanto, nós entendemos que fazer essa discussão dessa maneira é um erro, principalmente depois que a Petrobras investiu sozinha milhões de dólares para desenvolver tecnologia, encontrar o pré-sal. O risco é zero. O risco é zero para quem vai ter a oportunidade de ser operador desse sistema. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é um erro fazer essa discussão dessa maneira. Precisamos chamar a Petrobras aqui para discutir, o ministro das Minas e Energia, chamar os sindicatos dos engenheiros da Petrobras, dos trabalhadores da Petrobras, ouvir a opinião pública e não achar que o Senado Federal ou o Congresso Nacional, por mais legitimidade que tenham, deveriam sozinhos tomar essa decisão. E digo mais, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Retira-se da Petrobras a possibilidade de ela ser a operadora única.
Daqui a pouco se ingessa a Petrobras com um decreto legislativo mudando o modelo de contratação da empresa, de modo que ela perde mais ainda a sua capacidade de concorrência com as empresas privadas. E daqui a pouco podem ter certeza que o que vai chegar aqui no plenário desse Senado é o debate sobre o modelo de partilha. É saber se o Brasil vai continuar avançando no modelo em que a riqueza, o petróleo, é uma riqueza que se reproduz, ou se nós vamos ter aqui a maldição do petróleo, como na Holanda, em que nós, ao invés de utilizarmos essa riqueza para as futuras gerações, nós permitimos uma exploração predatória, sem planejamento, e o que garante a não exploração predatória e o planejamento dessa exploração é exatamente termos uma empresa pública como a Petrobras, sendo a única operadora desse sistema. Por isso, eu quero pedir aos nossos pares aqui o voto não contra esse requerimento de urgência. Senhor presidente, queria também... Senador Lindbergh. Senhor presidente, eu já fiz aqui vários apelos para que não tivesse um requerimento de urgência e a tramitação conjunta. Na verdade, são duas discussões diferentes. Primeiro, a tramitação conjunta, depois os requerimentos. O senador Humberto Costa fez um belíssimo pronunciamento e eu queria só reforçar o senador Humberto Costa, dizendo, senhor presidente, que a descoberta do pré-sal foi uma conquista da Petrobras, com investimento da Petrobras, com investimento nacional. Hoje, há poucos riscos. Como falar agora em abrir mão da condição de operadora única da Petrobras e de participação em 30% dos campos? Eu queria explicar aos senhores senadores aqui que operador único significa dizer que a Petrobras funciona como uma espécie de administradora no consórcio com outras empresas. Quem faz o planejamento é o operador. Quem faz as compras, e isso é importante para a política de conteúdo nacional, é o operador. E eu queria aqui falar da primeira preocupação: extração predatória. Essas empresas petroleiras, quando chegam num determinado bloco de petróleo, querem só, senhor presidente, maximizar seus lucros. Eu dou o caso da Indonésia. A Chevron ganhou a licitação na Indonésia. O que fez? Vendeu o barril de petróleo, sabe por quanto, senhor presidente? Por $1. Acabou. A Indonésia teve que comprar por 100. O que aconteceu aqui na Argentina? A Argentina vendia o barril de petróleo por $4. Se você tira o operador único, você tira a capacidade do Estado brasileiro de manejar essa situação. Mas não é só isso. Política de conteúdo nacional, senhor presidente. Política de conteúdo nacional. Eu faço uma pergunta aos senhores. Dos navios e plataformas que estão contratados no país, e eu me lembro como estavam os estaleiros nesse país há 15 anos atrás, completamente abandonados. Não havia indústria naval no Brasil. Pois bem, quem é que contrata navios e plataformas para serem produzidos aqui? Não é nenhuma operadora estrangeira. Apenas, senhor presidente, a Petrobras. Falo sobre desenvolvimento tecnológico, falo sobre possibilidades de fraudes. Esse é um outro argumento central. Possibilidade de fraudes. Estou aqui com um documento da Associação de Engenheiros da Petrobras, que fala duas preocupações centrais deles, e da FUP também, para evitar o risco de fraude na medição da vazão do petróleo produzido e a consequente redução da fração partilhada com a União. A operadora é responsável por medir o petróleo produzido e submeter a informação às instituições de controle e regulação. Existe risco, sim, de fraude quando os interesses do operador do consórcio da União são contraditórios. Senador Aécio, no caso do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro tem um grande litígio com a Petrobras no cálculo de royalties do petróleo.
e de participações especiais. Fica imaginando na hipótese da Petrobras deixar de ser operadora única e a negociação tem que acontecer com as grandes empresas petroleiras. Eu encerro, senhor presidente, voltando a fazer um apelo aqui a Vossa Excelência. Quando falam da capacidade de financiamento para novos projetos, sinceramente, a Petrobras não vai ter problema de conseguir financiamento para novos investimentos. Ela agora, nenhum. Agora no mês de maio, ela colocou 2 bilhões, senador Moca, Vossa Excelência, coloque argumentos, senador Moca. Vossa Excelência, coloque argumentos. Para que esse cidadão está discutindo ideologicamente uma proposta, o que ele pensa do projeto. Não é proposta, é um requerimento. Se vai ter ou não vai ter. Eu tenho direito de falar, senador Moca. Ah, mas quantas vezes? Na mesma sessão? Quantas vezes na mesma sessão? Nós temos que parar com isso. Porque são os mesmos que falam toda hora. Para concluir, eu queria... Senador Moca tem que respeitar. Não tem que respeitar não, porque é toda hora. Ele é oseiro e vezeiro em fazer isso aqui. Vossa Excelência me respeite. Ele é oseiro e vezeiro em fazer isso. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Eu estou com a palavra. Eu asseguro... Não, Vossa Excelência aqui não senador Moca, senador Lindenberg. Vossa Excelência me respeite. Não vou Use respeitar. argumentos que lhe faltam. Tem argumentos. Use argumentos que lhe faltam. Vou esperar. Nunca vi nenhum. Vossa Excelência aqui, só fala lendo, como foi no Código Florestal. Senador Lindenberg, senador Moca, senador Lindenberg, eu até me penitencio pelo desdobramento dessa discussão. É que requerimento, na forma do regimento, não comporta discussão, mas nós concedemos a palavra a um, concedemos a palavra ao outro, e para Vossa Excelência arrematar, para nós começarmos a votação imediatamente. Com a palavra, Vossa Excelência. Encerrar, sim. Com a palavra, Vossa Excelência. Assegura a palavra. Só queria, senhor presidente, para encerrar, dizendo o seguinte, que esse tema, com essa importância, colocado assim nesse fogo no plenário, cria uma tensão como essa. Eu tenho o maior respeito pelo senador Serra, considero que está dando uma contribuição fundamental nesse trabalho do Senado aqui. Agora, sinceramente, o senador Serra não pode trazer tudo para o plenário do Senado assim de uma hora para outra. Esse tema é muito importante e é por isso que eu quero fazer esse apelo. Eu estava acabando com o argumento sobre capacidade de financiamento da Petrobras e dizia que, no caso da Petrobras, como falou o senador Humberto, agora em maio, no meio dessa crise, colocaram 2,5 bilhões de títulos de 100 anos. A procura do mercado foi de 13 bilhões. Então, esses argumentos são falsos. O que eu quero, senhor presidente, é tempo para a gente discutir esse assunto. Agora, vou dizer aos senhores, desculpe, esse assunto não vai passar aqui sem muita luta nossa. E isso os senhores têm que reconhecer. É um tema muito caro para quem tem na história o DNA da luta do monopólio estatal do petróleo. Então, esse tema para a gente é muito importante. Por isso, eu acho que Vossa Excelência tinha que organizar os debates de forma que a gente tivesse tempo para argumentar e debater todos os senadores com o máximo de calma possível. Pedindo há um tempão. Eu só queria encaminhar essa votação, senhor presidente. Mas Vossa Excelência já falou. Só para você ter uma ideia, senhor presidente, para dar conhecimento. Na Bahia, mais de 2.000 postos fizeram prospecção, a Petrobras não tem condições de estar retirando petróleo. Lá no Amazonas, a mesma coisa, senhor presidente. O Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, só tem um município que eles produzem petróleo, que é o município de Quari. Imagine se não tem nos outros. Se a Petrobras não tem condições, é como aquele negócio, quem não tem condições tem que dar lugar para outro. Agora, falar ideologicamente sobre a Petrobras, eu lutei pela Petrobras. O senador José Serra, como presidente da UNE, lutou pelo petróleo é nosso, pela Petrobras.
assim como Vossa Excelência, como presidente da UNE, lutou pela Petrobras, como eu, como estudante, lutei pela Petrobras. Discutir ideologicamente agora, nesse momento, não. O que é melhor para o país, o que é melhor para o povo brasileiro, não é o que é melhor para partidos A ou B ou C. A discussão é essa. E nós precisamos, sim, abrir para que aqueles que tiverem capacidade possam retirar as riquezas e deixar aqui no Brasil. Senhor presidente, senhor presidente. Senador Eunício, vamos votar. Senhor presidente, eu não quero debater requerimento, até porque o requerimento foi hoje um acerto feito por Vossa Excelência, com a presença de todos os líderes ali para que nós votássemos esse requerimento hoje. Presidente. Fizéssemos um debate no dia 30, numa sessão especial aqui. Portanto, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que vote em votação o requerimento. Senhor presidente. Senador Otto Alencar. Colocação do líder do PMDB, senador Eunício, eu tive a oportunidade de ler o requerimento com a assinatura de todos os líderes. Então, valeu alguma coisa a reunião dos líderes com Vossa Excelência? Se valeu, ponha para votar. Nós vamos colocar o requerimento em votação. Senador, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Voto contra, senhor presidente. Aprovado. Verificação. Verificação, presidente. Aprovado com os votos contrários de senador Lindbergh, senadora Vanessa, senador Randolfo, senador Requião, senador Lobão e outros, senador Valadares e outros, senador João Alberto. Nós vamos, na forma do regimento, proceder à verificação.